noite. Oi, Larice. Guardando seu pedido. Olá, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Oi, Sejam todos bem-vindos. olá pessoal. Renaira, Lu, Maiane, Tati, Libêncio. boa noite a Oi, todos. Olá. Giovana. Boa noite. A gente decidiu hoje fazer cada uma. Oi, Sandra. Alexandre. Nós estamos cada uma nas suas casas, achamos mais fácil fazer assim. E vamos aí compartilhar um pouco do que nós temos estudado, preparado esses dias, que estamos com uma oportunidade aí nesse final de semana. Então, estamos estudando, nos organizando. E toda live a gente gosta de perguntas, de vocês trazerem as questões de vocês, os pontos que vocês têm de dúvidas, de questionamentos, os depoimentos. Então, ao longo da live, fiquem à vontade para compartilhar. Oi, Olá para nós. Fábia, Elaine. Oi, Ana. Hoje a gente vai estar falando, né, de duas temáticas que foram solicitadas como uma preferência na semana passada, que são os negócios familiares, as tomadas de decisões profissionais, né, e o quanto esses dois setores impactuam, né, as nossas vidas e a direção dos nossos caminhos de vida. Então, aqui nós vamos falar de profissões, vamos falar de negócios, vamos falar de empresas, né? Vamos falar de decisões, que é muito importante para essa área do trabalho, né? E todo o impacto disso nas nossas vidas. Sejam todos bem-vindos. Olá, Fábia. Olá a todos. Estamos deixando chegar aí, pessoal. Como diz a Aline, vamos vivenciar essa conversa, trocando, né, experiências e também perguntas, dúvidas que vocês tiverem, vão trocando aí para a gente fazer um bate-papo bem interessante hoje. Eu e a Larissa, a gente tem algumas experiências nessa área de empresas, né, com a constelação. Então, a gente já teve alguns clientes de negócios familiares, e não só negócios familiares, mas eu atualmente também tenho trabalhado muito com gestão de carreira, de negócios, de transição, né, quando as pessoas estão em processo de transição. Então, o objetivo é que a gente converse um pouco a respeito disso. À medida que vocês forem trazendo as perguntas, a gente vai direcionando o conteúdo também, porque é um conteúdo amplo, né? Igual quando a gente fez a live a respeito do dinheiro, a gente viu assim que era necessário várias lives para falar do assunto, né? Então sejam todos bem-vindos, Leidiane, Reila, Regina. É, Esse tema chama a atenção de todos nós, porque todos nós podemos ser microempreendedores, né? Então, o empresário, o empreendedor, ele tem a força do seu negócio, ele carrega isso. o E as leis autônomo, né, sistêmicas. Aline? Oi? O autônomo também, O autônomo, isso, profissional liberal. sim. E o Bert Hellinger, quando começou seu trabalho, essas pessoas procuraram ele para fazer a constelação, né? E aí seus alunos foram escrevendo, foram relatando, documentando essas constelações. Então nós temos alguns conteúdos dessas constelações que foram realizadas, onde foram se identificando algumas dinâmicas ocultas, né, no sistema empresarial, no sistema de negócios, nas organizações. Isso.
se a gente colocar algumas perguntas, né? Como seria se você visualizasse a direção a seguir, por exemplo, para atingir metas profissionais, né? Metas de negócios. Para quem tem empresas, metas da sua empresa, né? Perguntas também, qual é a força que a sua empresa, o seu negócio, a sua carreira, ela teria se tivesse todos os participantes, né? Sejam sócios, sejam parceiros, e equipes olhando para a mesma direção, que é algo que a gente vai falar muito hoje, dos princípios que o Bert traz para a gente, né? Você se sente, como que você se sente que já não tem a mesma força para impulsionar pessoas, por exemplo, como líder, né? Ou se você se sente potente para impulsionar pessoas, como se sua atenção estivesse sendo desviada para fora do seu próprio negócio. Então, é quando às vezes a gente está oferecendo algum serviço ou algum produto e a gente não sente a força das pessoas se conectarem com isso, né? Com esse produto ou esses serviços. Como é isso, né? O quanto significaria ser capaz de ver o que está impedindo a sua organização de crescer, apesar de todos os seus esforços? São perguntas abertas, mas que se a gente foca na questão que a gente vai trazer hoje de negócios familiares e tomadas de decisões profissionais, a gente vai encontrando, né, as causas que nos levam a algumas dificuldades profissionais. Né? Então, estou só lançando perguntas para deixar para vocês aí uma ideia do que nós vamos trabalhar hoje. Tem várias outras, eu selecionei algumas aqui, né? E para fechar assim, uma pergunta, como que você se sentiria daqui, por exemplo, um tempo, daqui um ano, né? Se você soubesse hoje a questão exata que bloqueia o seu sucesso, né? Ou o seu negócio. Então, como é que você ficaria hoje pensando assim, nossa, Larice, realmente, né? O que impede eu de estar crescendo, me desenvolvendo como profissional dentro de uma empresa familiar ou mesmo de um negócio que não é familiar, né? Então, olha para isso. Essas perguntas vão nos colocar. Gente, a gente está recebendo o professor Thomas Wittig aqui. Aumentou a responsabilidade. Super bem-vindo. Agora até tremi, viu, Aline? A gente ser assistido pelo professor, Isso, não podemos falar nada errado. Seja muito Então, bem-vindo. Né? Ele vai acompanhar aqui, não sei como acompanharia no português, mas qualquer coisa, Thomas, se estiver entendendo, quiser participar, por favor, só traduza para o português para a gente, por favor. Né? Então, a gente está lançando... Bem-vindo, Thomas. Seja muito bem-vindo e a gente está aguardando você aqui para Uberlândia, né? Nós, eu e a Aline, o Instituto, Patrícia, a Luciana, mas também todos os nossos convidados, interessados que já estão inscritos na palestra e também nos seminários, né? Então, gente, a gente ainda vai falar sobre isso, nós temos, né, algumas vagas e vamos decorrer sobre essa temática que o Thomas vai aprofundar agora na palestra, sexta-feira, e também no seminário no final de semana, ok? Bom, com tudo isso, né, se a gente for pensar em negócios familiares, mesmo que não exista uma empresa na família, mas tem sim um negócio, muitas vezes. Olá, Uberlândia! Seja bem-vindo. Welcome to Uberlândia, Thomas. É o pouco de inglês que eu sei falar aí. Tá tudo bem, sim, aqui. Estamos te aguardando com muita alegria para que você possa compartilhar conosco os seus conhecimentos, a sua experiência. O seminário com o Thomas, como a Larice falou, é esse final de semana e tem esse foco deste tema, né? As carreiras, negócios, história familiar, liderança, a força do dinheiro, como que a gente pode se conectar com a nossa alma, com o nosso propósito, com os nossos caminhos para tomarmos decisões mais saudáveis. Então, o Thomas tem uma boa experiência para compartilhar com a gente. E ele está no Brasil nesse mês de novembro e nós fizemos o convite para ele estar aqui em Uberlândia e ele aceitou carinhosamente. Então, sejam bem-vindos para esse convite especial. Eu acho até que ele podia falar um pouquinho aqui, Larice, vamos dar um jeito. Eu fiquei pensando nisso, eu só acho que é inglês, né? E aí a tradutora acabou de chegar também, de repente ela traduz aqui para nós, viu, Patrícia? O Thomas está aqui presente.
E, enfim, se ele escrever algo, viu, Thomas? Mesmo que você escreva em inglês, a Patrícia traduz para gente, tá bom? Isso mesmo. A nossa proposta Então é a vamos gente... lá, né? Vamos lá, né? A gente falar então dos negócios familiares e das tomadas de decisões profissionais, ok? Bom, iniciando com negócios familiares, né? O grande desafio de a gente ter um negócio familiar é a sobreposição de sistemas, né? Então, assim, a gente vai falar das leis sistêmicas de Bert Hellinger, os princípios do sucesso de Bert Hellinger, mas não tem como não colocar um dos primeiros princípios que a gente fala que é a força do princípio organizacional, é a hierarquia, né? A ordem de chegada numa empresa. Então, nós vamos lançar aqui, principalmente para quem tem empresas familiares ou vivenciam, né? Vivenciaram carreiras familiares. Por que carreiras? Porque muitas vezes a família induz, né, a pessoa a fazer aquela formação que já é de praxe que todos façam na família. Então, se a família tem um hospital, então que bom que todos sejam médicos, né? Se são professores, que sejam professores. Se são advogados, que sejam advogados. Então, a gente quer que vocês compreendam o campo organizacional, esse campo dos negócios familiares, que vai além de uma empresa familiar. Também está na área de trabalho da família, né? A gente vai falar disso depois da tomada de decisões, mas a raiz está aí, né, Aline? Isso, e assim, o que que é importante? Porque às vezes aconteceu recentemente, a gente deu um treinamento e tinha uma pessoa que ela entrou dentro de um negócio familiar como sócia. Sim. Então, nós precisamos de compreender como funciona, porque a dinâmica que existe na família, ela reflete dentro da empresa. Então, é por isso que é necessário olhar para esses princípios que o Bert Hellinger trouxe, através do trabalho sistêmico da constelação, que envolve a hierarquia, o pertencimento, as leis de equilíbrio, que são ordens de sucesso dentro da empresa, porque essas ordens estão nas famílias. Então, dentro do negócio familiar, por exemplo, um negócio entre filhos, ou um negócio entre pais e filhos, entre irmãos, ou um negócio entre casal, ou primos, tios, se o negócio veio de uma herança, ou se o negócio veio de o trabalho apenas de um e os outros foram agregados depois. Então, tudo isso interfere no campo da empresa e na forma que o desenvolvimento da empresa vai se dar. E também interfere nos funcionários, na forma que os funcionários vão se sentir dentro dessa empresa, como que as lideranças vão poder se colocar, como que o dinheiro vai poder fluir. Então, tudo isso são observações importantes. Tem algumas pessoas chegando, sejam bem-vindas. Fernanda, Ela quer Cris, fazer uma pergunta? Pode Daniela. fazer, viu, Fernanda? Pode fazer a pergunta, Fernanda. Às vezes Isso. a sua pergunta já direciona por onde nós vamos. Complementando o que a Aline está dizendo, né? Voltando nessa questão do sistema, né? Então, o grande desafio dos negócios familiares é que antes dos negócios familiares, ou seja, de uma empresa familiar, existe a família, o sistema da família, né? Então, por exemplo, se você é uma filha caçula ou um filho caçula e você abre um empreendimento, abre um negócio, e aí você sugere para que esteja ao seu lado como sócios alguns irmãos ou até mesmo os pais. E a primeira coisa que o Bert vai dizer é que nesse equívoco, né, de você como filho caçula ou filha caçula, né, nessa empresa que tem aí o que a gente sempre fala, a idealização do negócio, né, foi o idealizador, colocou a força, colocou a materialidade de tudo isso. E ter o seu pai, sua mãe ou seus irmãos mais velhos ou tios como sócios ou até como funcionários, a pergunta é: como é que você vai lidar na empresa, né, com essa função, se na família a sua função é de pequeno? Então, o Bert vai mostrando que vai gerando uma sobreposição de sistemas e trazendo um equívoco de função, né? O tomador de decisões, o líder que vai estar guiando funções, que vai estar guiando, né, negócios na empresa,
se ele é o pequeno e os grandes estão ali para segui-lo, ele também se confunde na família, né? Então, muitas pessoas já chegaram para nós para constelar ou até mesmo com essa questão, né? Mostrando principalmente um cansaço muito grande, né? Uma irritabilidade muito grande, perdendo-se dinheiro, perdendo-se clientes, perdendo-se funcionários, porque os funcionários ficam identificados com essa desfunção, né? Essa sobreposição. Então, uma das questões que a gente vai estar colocando, né, para que vocês assim coloquem para nós assim, você vivencia isso? Uma pergunta você vivencia isso na sua vida? Né? Você tem um irmão, uma irmã ou alguém da família que veio, que chegou primeiro que você e hoje está sob os seus cuidados profissionais? Vem trazer para a gente aí uma reflexão, tá? É um dos pontos que a gente trabalha nos negócios de família. Quer complementar, Aline? Sim, e isso que a Larissa falou é porque geram os conflitos, né? Então, se dentro da hierarquia familiar eu vim dentro como sendo primeira, e de repente lá na empresa que eu estou, eu sou uma funcionária, e a minha irmã caçula é a proprietária, a dona da empresa, eu vai gerar um desconforto em mim que às vezes no início eu posso falar, não, mas ela que tem habilidade, eu não conheço, ela que teve a ideia, mas no dia a dia eu vou me sentir fora do meu lugar em algum momento. Então, essa relação de irmãos, de filhos, do lugar de cada um, reflete muito nas empresas, por isso a Larissa trouxe isso. A Fernanda perguntou de como ter estabilidade financeira sendo autônomo. A gente vai seguir só um pouquinho com esse assunto e já já a gente entra nesse, né? No caminho dos autônomos, dos profissionais liberais, de como ser profissionais liberais de sucesso, porque é possível. Então, dentro das empresas, dos negócios familiares, olha só, vamos ver. Tem mais uma pergunta aqui da Fabiana. Eu sendo caçula, boa noite. Eu sendo caçula e tendo imóveis de herança com meu único irmão que é mais velho, e ele não se movimentar para progredirmos juntos. O melhor seria dividir os bens e cada um cuidar de si? Então, as heranças, elas geralmente elas têm um peso a mais, né? Então, por quê? Porque as heranças, o que a gente tem percebido e estudado? Que o dinheiro ele precisa de vir do fruto do nosso trabalho. Então, a Nosso herança, ela é um dinheiro que vem, é um negócio que vem, fruto do trabalho de outra pessoa que morreu. Ainda tem esse detalhe. Então, ela veio de uma morte, de algum acontecimento. Então, a herança, ela vem com a carga daquele que trabalhou por ela, daquele que fez por ela. Aí eu pergunto, o negócio veio já com problemas ou ele veio próspero, organizado? Então, tem isso, primeiro ponto. Segundo, o irmão mais velho, ele pode renunciar naquele momento, falando, eu não quero mexer com esse negócio, eu sinto que isso não é para mim, eu sinto como um peso. E aí sim você pode assumir o negócio sozinha e ele vender a parte dele. Isso é uma escolha. Aí o que ele vai fazer com o dinheiro daquilo que ele vendeu, porque foi algo que veio de herança. Então, a herança ela tem um fluxo próprio que precisa de ser olhado. Dividir os bens e cada um cuidar de si pode ser uma opção? Pode ser a opção mais fácil, mas não quer dizer que seja a melhor, porque vai depender do que está acontecendo nesse negócio que veio de uma herança, porque a herança ela precisa de ser colocada a serviço da vida. Então, se vocês dividirem os bens e cada um pegar o seu dinheiro e um viajar para a Europa e o outro comprar um carro novo, vocês vão continuar, às vezes, tendo o problema de relacionamento, ou o problema financeiro, ou sentindo o peso, ou não se sentindo merecedor daquele negócio ou daquele dinheiro. Então, tudo depende do que vai ser feito com o dinheiro ou com o negócio que veio de uma herança. Precisa de se ter um respeito, uma honra
por aquele que trabalhou, por aquele que levantou esse negócio, que é o que a gente sempre fala, o fundador, né? Então, e se é um negócio familiar, então o fundador geralmente ele tem um peso dobrado. Aproveitando que o Thomas está aqui, né? Ele fala que quem espera, né? Quem aguarda uma herança deseja uma morte, né? Por quê? Porque por trás de toda herança tem-se os mortos, né? Tem pessoas que foram embora. E aí, nesse caso, quando você coloca, né, para gente a oportunidade de você estarem recebendo, né, um negócio ou um dinheiro ou propriedades, né? A grande função da herança, ela se alegra quando vocês vão servir a vida, como diz a Aline, né? E se vocês tomarem uma decisão, Fabiana, de servirem a vida juntos, neste caso, ele, como irmão mais velho, ele vai ter uma tomada de decisões com maior liderança, né? Isso não significa que você vai submeter a ele, não significa que você tem que ficar assim totalmente aquém das decisões. Mas é importante que você, se caso vocês estiverem servindo a vida com essa herança, possam progredir juntos, muitas coisas, a palavra final dele é importante, né? Coloque no seu coração. Agora, o essencial é o que a Aline disse, é o reconhecimento de quem deixou essa herança, ou essas pessoas que deixaram essas heranças, né? Serem honradas, serem colocadas no coração, porque o desempenho, né, de todo o desempenho foi feito por essas pessoas ou por essa pessoa em especial, e não necessariamente por vocês. Então, é um presente da vida, então sirva a vida, ok? Caso façam juntos, ele tem, como irmão mais velho, né, um passinho na frente. Chegou primeiro, ok? A Elaine está perguntando, vocês podem dar um exemplo desse servir à vida? Então, da herança, geralmente você precisa de colocar a serviço de outras vidas. Então, por exemplo, você não pode ter a herança só para benefício próprio. Por isso que eu dei o exemplo da viagem para a Europa e da compra do carro, que são coisas que beneficiam apenas você mesmo, né? Você precisa de fazer algo que vá multiplicar aquilo que foi deixado. Então, por exemplo, você pode abrir uma empresa que vai empregar muitas pessoas. Você pode investir uma parte desse dinheiro de herança para uma instituição, De uma ensino, por ONG, exemplo, um hospital, um hospital, um asilo, uma uma creche. Então, é escola. necessário colocar a serviço do bem, né? E não só do dinheiro. Você precisa de colocar por uma causa maior do que apenas o dinheiro, o enriquecimento. Tem que, né, sair desse enriquecimento próprio e para um enriquecimento mais amplo. Então, a Fabrícia também quer saber sobre como o dinheiro servindo à vida, né? Então, envolve um pouco isso, assim, de como eu coloco aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi, a serviço de outros, não só para benefício próprio. É o caso da herança. Agora, no caso do dinheiro servir na vida como um todo, é através do nosso trabalho, dos nossos produtos, dos nossos serviços, da gente colocar o nosso conhecimento, colocar as nossas experiências à disposição. Por exemplo, essa live aqui, a gente está fazendo a serviço da vida, né? Então, quando a gente se coloca as coisas a serviço da vida, o dinheiro vem, as oportunidades de emprego vêm, os O êxito negócios, vem, o né? êxito vem, os negócios dão certo. Isso. Ó, a Carol, sobre a empresa familiar. Então, não é aconselhável que um irmão mais velho venha a ser funcionário numa empresa de um mais novo, ou teria alguma forma de amenizar esses efeitos? Então, Não. é bem difícil. Não é muito aconselhável mesmo, não, porque mais cedo ou mais tarde as pessoas podem se sentir incomodadas com isso. O irmão mais velho pode ter uma dificuldade com essa relação dentro da empresa. Aline, Agora, sim, ele pode exercer uma função de valor e ser valorizado. Isso não quer dizer, gente, na constelação não tem assim
isso é certo e isso é errado. Não tem assim um padrão rígido das coisas. Cada caso é um caso. Às vezes naquela família, a energia do irmão mais velho, por algum motivo, ela tem uma energia um pouco mais baixa. Ou existe o questionamento, ele realmente é o irmão mais velho? Porque quando a gente vai olhar na lei do pertencimento, quando o Hellinger diz todos têm o direito a pertencer, e é a lei do vínculo, ele está dizendo também das situações que houveram abortos ou que houveram filhos fora do casamento, de outros casamentos. Então, assim, a gente precisa de fazer algumas perguntas. Ele realmente é o filho mais velho? Essa é uma avaliação. Segundo, ele está no lugar dele ou ele saiu do lugar dele por algum motivo? Ah, ele entrou no lugar de cuidador do pai ou da mãe, então entrou no lugar de um avô ou de uma avó. Ou ele entrou no lugar de um filho caçula por alguma situação de adoecimento. Então, nós precisamos de fazer essa pergunta antes de falar assim, não vai dar certo. Eu jamais digo isso. Ah, não pode de jeito nenhum. Mas existe uma tendência que a gente observa nas constelações do mais cedo ou mais tarde o mais velho se sentir incomodado com aquele lugar dentro da empresa. Eu quero exemplificar, aproveitando a fala da Aline, exatamente dizendo isso. Nós temos um aluno do Instituto que tem esse quadro. Ele é o irmão mais novo, ele é dono da empresa, o irmão mais velho, os irmãos são sócios e eles têm prosperidade. Então a empresa caminha bem, tudo se desenvolve bem. A única coisa que ele foi observando é que ele, como irmão mais novo, nesse lugar, na família também ele está fora do lugar. Então, na família também ele desempenha o lugar do mais velho, ele está à frente das questões familiares, das questões dos pais, cuidando dos pais. Quando eu falo cuidando, não é só ajudando, mas às vezes questões financeiras, enfim. E aí, o que ele renunciou ou renuncia para isso? A questão também está na renúncia, né? O que eu deixo de ser ou de fazer para eu pertencer fora do meu lugar? Né? Então, quando a gente coloca essa questão, Carol, não é dizendo assim, olha, a empresa não vai dar certo, o negócio não vai dar certo, não vai haver dinheiro, não é isso. Existe sim uma disfunção e nessa disfunção você tem uma renúncia. Muitas vezes vem o cansaço, muitas vezes vem questões emocionais afloradas ou doenças, como a Aline está dizendo, que é uma forma de você tentar equilibrar o sistema. Ok? Só para que você entenda que tudo depende do caso, né? Mas que se você, como irmã mais nova, irmã mais nova, estiver à frente e puder reconhecer esse irmão, ter, né, uma homenagem grande por ele no seu coração, através até mesmo das dificuldades dele, isso vai equilibrando o sistema também. Sim, a Sandra, ó. Iniciei minha carreira profissional numa empresa familiar. Depois fui trabalhar em outras organizações. Observo que toda vez que estou para dar um salto significativo de carga e função, algo acontece. Interessante, Sim. Sandra. Mas você sente que isso algo acontece porque você começou numa empresa familiar? Ou E dá uma sensação de repetição, não é isso? De repetição isso de que me... história familiar, Sandra? Quem é a pessoa que também não deu o próximo passo na família? Né? Eu tenho um exemplo do meu avô paterno. Ele é um homem que foi extremamente próspero, foi empresário, né? Teve um grande negócio de importância na cidade. E em um determinado momento da carreira dele, ele preferiu encerrar, quando ele estava se expandindo a nível regional. E aí, o próximo passo, se hoje, quando a gente está expandindo, eu falo muito isso nos cursos, quando eu vou para outros estados, quando eu vou para outras cidades, a quem eu peço a bênção, a quem eu busco homenagear, né? Por quê? Porque eu aprendi a parar também. Eu aprendi a não seguir adiante. Uberlândia é o suficiente, né? Mas e além de Uberlândia, além do estado de Minas? Então, olha para dentro de si, conheça um pouco, né, a sua história, visite um pouco a história do papai, da mamãe, ou dos tios, ou dos avós, e veja a quem você homenageia na dor,
né? Com quem que você identifica quando você fica no mesmo lugar e não dá o próximo passo. É bem isso que a Larissa falou, né? Porque até ela complementou aqui, né? Acontece algo, eu sou desligada. Então, o que que acontece? O que dificulta o sucesso? Uma das coisas que dificulta o sucesso é isso que a Larissa falou, que são as lealdades ocultas sistêmicas que a gente tem com o nosso sistema. Então, geralmente, quando a gente faz algum workshop, algum curso, algum trabalho, a gente sempre coloca a pessoa para olhar para aquele descendente que não pôde ter um sucesso, que não pôde ter uma carreira, digamos assim, linear, ou que tiveram algumas coisas no meio do caminho que a pessoa não conseguiu compreender. Porque nós, nessa necessidade de vínculo que nós temos, nós muitas vezes entramos pelo amor que adoece, pelo amor doentio, que é aquele que se vincula aos sofrimentos, às dificuldades, aos insucessos, fracassos. Então, a pergunta é: como que eu posso ser tão de sucesso, tão próspera, se tem algumas pessoas na minha família que ainda não são, né? Então, muitas vezes a gente tem essas perguntas, esses mecanismos inconscientes, não é consciente. E qual que é o caminho? A tomada de consciência. Porque para mudar um padrão, para mudar uma crença, para mudar a nossa energia, para mudar o nosso passo, a gente precisa de primeiro reconhecer onde que começou, essas origens. Então, A Vanessa está continuando colocando aqui. aqui. A Vanessa, né? Isso. No No caso em que apenas um dos pais faleceu, deixar a mãe cuidar de tudo ou se responsabilizar por parte? Depende. Você tem a competência necessária para se responsabilizar, porque é isso, né? Para um trabalho dar certo, ok, tem a parte que nós recebemos aquela herança ou aquele negócio nas nossas mãos. A primeira pergunta que a gente faz é: isso está alinhado com o meu propósito? Eu tenho a competência necessária para assumir? Eu tenho as habilidades, eu tenho a capacidade, tá nos meus planos, eu consigo olhar para esse negócio e ver que eu posso contribuir com ele? Porque se a resposta for não, tudo bem a gente renunciar a algumas coisas. Agora, se a resposta for sim, sim, você pode cuidar de uma parte junto com ela, se for do interesse dela também, porque também não é assim, morreu, então ficou para ela, então ela obrigatoriamente tem que assumir. A maioria das mulheres às vezes não querem, em algumas situações assim, preferem que os filhos ou que outras pessoas assumam. Então, mas aí precisa de deixar esse lugar dela e essa decisão vir do coração dela. O que muitas vezes acontece é os filhos querendo ensinar os pais a tomarem decisão. E Eu aí quero o que que acontece? Não tomam decisões da sua própria vida. Pode falar, complementar o que Larissa. a Aline disse, a vivenciar a hierarquia. Vivenciar a hierarquia é você saber qual é o seu lugar nela. Então, se a mamãe que está aí recebendo, né, seja a herança, seja os negócios, e ela não vai assumir, se você como adulta que se sente apta, que tem o desempenho, né, o como eu vou liderar esses negócios, né, tendo a minha mãe como uma das proprietárias ou donas do negócio. A questão é o como. É assim que a gente faz, por exemplo, com a tomada de pai e mãe, tomar pai e mãe como adultos. Tomar pai e mãe como adultos exige da gente uma postura, né? E exige nessa postura muitas vezes tem um não e muitas vezes tem um sim. A questão é o como dar o não e como dar o sim. Então, para os negócios não é diferente, né? Você pode sim, se você se sentir apta, Vanessa, estar à frente junto com a mãe ou à frente, porém, no como vivenciar isso. A decisão dela é de suma importância para a força do negócio. A Fabiana está aqui falando da questão dela, né? Das heranças são casas para alugar, não um negócio, uma empresa. E se só eu busco esse entendimento e o irmão é totalmente fechado a tudo, basta eu constelar e resolve para os dois? Então, eu vou explicar como que funciona a constelação de empresas familiares ou de qualquer outro negócio.
Para a gente fazer a constelação de um negócio, é necessário que seja feita com os proprietários, os donos, da empresa. Não adianta eu constelar os funcionários apenas para decisões próprias e não para decisões do negócio. Então, os donos precisam de estar presentes ou cientes, né, com consentimento. Então, só você pode ir, desde que ele concorde, que ele fale, ok, você pode ir lá constelar a nossa empresa. Então, é necessário isso. Ou vai os dois, ou que tenha o consentimento dele, que depois você possa passar para ele o que foi esclarecido, caso seja do interesse dele. Agora, sim, a constelação não é um processo mágico que vai resolver o caso das empresas, não. O que tem sido feito nesse campo de experimentação é que tem se mostrado um campo que abre informações que às vezes levaria muitos anos para um processo de consultoria tradicional chegar num entendimento. Ela amplia o olhar, ela amplia a percepção. Resolver aí é da postura e do passo que cada um dá, né? Então, pode resolver desde que haja uma nova postura. Se lá na constelação mostrar que tem que um precisa de reconhecer o outro e chegar lá no outro dia vocês continuarem brigando, não vai resolver nada. Vai continuar do mesmo jeito. Não é a constelação que muda as coisas, e sim a tomada de consciência, essa nova ampliação do olhar e a postura diferente. Me vem também uma pergunta, né? Quando ele não se importa com as propriedades, né? Com os aluguéis, se vai alugar ou não, se tem clientes bons ou não, a quem ele está representando na família também, né? Quando ele fala, não, eu não me importo. Então, se você se importa, né? E ele não se importa, então a quem que ele representa, a quem você representa? E aí, como uma mulher adulta, madura, que está buscando conhecer o negócio, buscando conhecer o mercado, né? Você pode tomar uma boa decisão para você, uma decisão que vai te deixar em paz. Porque se você entender que as coisas dele não são suas, e se ele quiser doar, se ele quiser fazer outras coisas, né, com isso, tá tudo bem também. Vamos lembrar que a sua parte é o que vai ter força servindo a vida. Nesse caso, quando você recebe o dinheiro dos aluguéis e você está fazendo algo, né, que vai edificar você, sua família, seus negócios, seu conhecimento, a sua aprendizagem na vida, isso é servir a vida. Se for só para beneficiar você, sua família e questões internas, pessoais, aí com certeza gera conflitos. A mesma coisa para o seu irmão. Né? Então, é olhar para isso, como a Aline disse. A Fábia está trazendo uma pergunta que também envolve herança. Quando você recebe a herança, trabalha e faz a empresa crescer. Se em algum momento você resolve vender, eu tenho algo para te falar, Fábia, eu vou pedir para a Aline depois colocar o que ela sente. Algo que eu tenho para te dizer é o seguinte, do momento que você prosperou a empresa da sua herança, né, os negócios da sua família, naquele momento você não só reconhecia quem deixou para você e para a família, mas também está a serviço da vida. Por isso houve o crescimento. Né? Então a herança ela sempre vai crescer onde tem o serviço à vida, onde vai beneficiar muitas pessoas. Então isso você já sabe. Agora, vender é algo para continuar servindo a vida ou é algo para beneficiar você e a sua própria família? Essa é a minha pergunta para você. Aline, quer complementar algo? Sim, e quando você vende, né, essa parte, você precisa de entender também que uma parte da sua história está indo junto. Então, a pessoa que vai comprar, ela precisa de saber disso, né? E os que ficam precisam de ter essa honra com o trabalho que você teve ali durante um tempo. Como eu disse, como a Larissa falou também, as renúncias, elas podem acontecer dentro de um processo onde você reconheceu aquilo que foi feito, aquilo que foi dado.
Tá até dentro da pergunta da Ana Paula também. Isso. Quando recebo uma herança e um presente, posso fazer uma ação social com ela? Na verdade, essa é a principal recomendação, né? Não só pode, é como se fosse assim, deve, né? Porque quando se faz uma ação social com uma herança e recebe isso como um presente, é quando ela é melhor colocada, né, dentro do sistema. É, gente, vocês estão recebendo muitas heranças, hein? A pauta, assim, a gente queria tentar não só falar de dinheiro, mas tá na nossa barra, nosso campo, Na Larissa. faixa, né, Aline? Tá. Nessa questão de negócios familiares também, a gente poderia falar aqui, por exemplo, do casal enquanto empresários, né? Porque a força do casal também muitas vezes atua na força, muitas vezes não, atua na força da empresa. Então, muitas pessoas perguntam: tudo bem meu marido ser o meu sócio, eu ser sócia do marido, eu entrar para a empresa do marido, ou o marido entrar para a minha empresa. Então, é uma questão que o Bert também vai desenrolando para a gente, juntamente com seus estudiosos, né? O Thomas é um deles, e vai colocando essa importância para nós, né? Então, se também tiverem alguma questão que envolva casal e empresas de casal, estamos aqui para responder, tá? Queremos deixar, já que o tempo é curto, né, Aline? Eu só estou colocando assim, as Isso. possibilidades, tá? Que é um dos pontos que Geralmente as pode valer a dinâmicas do pena. casal refletem dentro da empresa, né? E vice-versa. As questões da empresa também refletem dentro de casa. Então, é um desafio, né? A gente vê isso, por exemplo, muito com questão de consteladores, casal de consteladores. No É. livro Ordens da Ajuda, o Hellinger fala muito a respeito disso, de como deve-se tomar cuidado quando o casal de consteladores vão constelar outros casais, para as questões daqueles casais não refletirem na vida deles conjugal. Então, é por isso que a gente precisa de pensar mesmo, né? E aí já entrando um pouco nesse processo de Isso. carreira, de escolhas profissionais, é, qual que é o nosso propósito? Com o que nós queremos servir à vida? Porque é uma escolha, né? É uma escolha que vem do nosso coração, é uma escolha que vem da nossa história de vida, dos caminhos que nós percorremos, daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente recebeu, né? Nossos conjuntos de crenças a respeito da vida, do trabalho, do dinheiro, a gente aprende quando a gente é criança, dentro da nossa família, com a nossa mãe, com o nosso pai, falando, isso não é certo, isso não é bom, a convivência com os nossos avós, com os nossos tios, tudo isso é onde se constrói, digamos assim, as nossas qualidades e defeitos também. E é com isso que a gente vai para a vida, né? E fazer escolhas, tomar decisões. A Fernanda, menina, vocês Fer- estão lindas demais. Grata. Fernanda, a gente vai te responder agora, tá? Eu vou aproveitar Isso, que agora a vem a Aline está sua falando, a gente já pergunta. vai entrar com a sua pergunta, tá? Que é Tem uma pergunta. como ter uma estabilidade financeira, né? Tem uma pergunta, Fernanda, que ela é assim, ó, na decisão de trabalhar por conta própria, né? A quem eu estou identificada e a quem eu sirvo, né? Então, eu vou dar um exemplo meu, também, aproveitando o espaço, para dizer o seguinte: durante muito tempo na minha vida, Fernanda, eu tive medo de ser autônoma. Um dos motivos pelo qual eu não fiz psicologia foi porque eu tinha pavor de autonomia. Realmente isso não entrava para mim. Eu tinha uma decisão de trabalhar para os outros. Era calma, era o que me acalmava, né? Então eu precisei mexer muito no meu campo pessoal e profissional para lidar com essa oportunidade da vida de servir a vida como terapeuta familiar. E aí, o que aconteceu? Eu precisei esbarrar exatamente na minha história novamente e fui olhar para o meu pai, que durante muitos anos também foi autônomo e é até hoje. Ele é empresário autônomo, né? E para quem, então, eu estava servindo, né? E a quem eu estava identificada? Eu não estava identificada nele, porque meu pai, ele tem equilíbrio financeiro, ele tem prosperidade. Eu estava identificada a todas as pessoas que foram vendedoras autônomas da minha família e não foram bem-sucedidas. Por isso eu tinha tanto medo.
Então, um movimento que eu fiz foi de quê? Reconhecer essas pessoas, são tios, né? Tem outras pessoas também. E ali eu fiz o reconhecimento, eu saí do julgamento, eu saí daquele medo, né? O avô materno também, ele foi autônomo. Saí do julgamento de que não deu certo para eles, então não ia dar certo para mim. E aí sim eu consegui ter a condição de olhar para o meu pai e ver o caminho dele de equilíbrio financeiro na autonomia. E ele já tinha me dado toda a receita. Então, se, por exemplo, eu ganho 1.000 e eu gasto 2.000, eu vou ficar devendo, não é verdade? Aí, se num mês, então, eu ganho 1.000 e no outro eu ganho 10.000, no mês que eu ganho 10.000, eu tenho que gastar 10.000? Ou gastar mais que 10.000? Então, o que eu mais aprendi nesse caminho? Se eu sei uma margem mais ou menos de lucratividade do que eu faço, e eu consigo respeitar essa margem, e nos meses que eu ganho mais, eu entendo que talvez vão ter meses que eu vou ganhar um pouquinho menos, eu equilibro o quanto eu posso gastar do que eu faço. Então, todo autônomo sabe o que ele faz todo mês e sabe que tem meses que faz mais e menos. Ali ele pode fazer uma porcentagem, quase que assim, pegar a totalidade do que você ganha e dividir por 12. Ali você tem uma média e você sabe mais ou menos como desenvolver isso nos seus gastos e nos seus compromissos. Espero ter ajudado. E assim, o autônomo, ele tem um grande desafio, porque o autônomo, ele tem uma sede de servir. Porque o autônomo, o empresário, são escolhas de carreira que mais servem à vida. Porque eles têm a oportunidade de servir com vários serviços, com vários negócios. Então, qual que é o desafio do autônomo? Equilibrar o servir, equilíbrio nas trocas. Porque muitas vezes, eu falo por mim, né? Sou psicóloga. Se alguém me procura muito mal, chega lá no meu consultório e fala assim: ah, hoje eu não posso te pagar. E a pessoa tá lá muito mal. O que eu vou fazer? Servi-la, atendê-la. Então, o autônomo ele precisa de equilibrar a sua energia do servir, para que ele possa ter uma troca que gere uma estabilidade financeira. Porque ora tem um fluxo de muitos clientes, ora pode ter um fluxo de baixos clientes. Então a gente precisa de ter a maturidade para entender que hora tem muito e hora que tem pouco. E quando tem pouco, aí é a hora de se trabalhar a sua própria força para que se tenha, digamos assim, na hora que tem pouco, é a hora de descansar, de poupar energia, de trazer de volta a criatividade, para que quando tiver o muito, você possa ter aquilo para oferecer. Isso. Então, o autônomo ele precisa de estar sempre equilibrando assim o seu conhecimento, os seus estudos, a sua busca, porque pensa, um autônomo que fica só investindo. Eu invisto em curso, eu invisto em viagem, eu invisto em experiências, em projetos. Que horas que ele vai receber para ele ter uma estabilidade financeira? O sistema de negócio exige isso, pede isso. Então, por exemplo, recentemente eu tomei uma decisão. Eu falei, por enquanto, eu não vou fazer mais curso. Por quê? Porque senão o meu sistema vai exigir muito de mim. E aí, será que eu vou ter energia física para ele? Então, eu falei, não, por enquanto eu vou rodar com o que eu tenho. Alguma coisa eu tenho, alguns cursos eu já fiz. Só de constelação eu já fiz sei lá, né? Só formação foram 4, né? Sem contar os seminários em São Paulo, no México, aqui na cidade, conhecendo outros consteladores. Então, assim, eu precisei de dar um tempo e falar, eu preciso de pôr isso a serviço, eu preciso de girar isso, oferecer isso. Então, isso também traz estabilidade financeira, porque é quando a gente dá espaço para o dinheiro chegar e ficar. E não só sair, toda hora sair. Investir. O autônomo ele precisa tomar cuidado com o investimento. Né? Investimento precisa de ser com equilíbrio. Com equilíbrio. Ó, eu vou entrar na pergunta aqui da Ana Paula, que talvez tenha um pouco disso também. Queremos montar uma empresa para consultoria. Será montado com dinheiro, com acerto de trabalho. E queremos estruturar com boas energias. Sinto que temos quase como um propósito, mas com receio por ser autônomo.
Então, olha só, se o dinheiro vem de um acerto de trabalho, então era um trabalho estável, carteira assinada, FGTS, tudo certinho, bonitinho, né? O autônomo, ele precisa de ser muito adulto, porque ele precisa de criar o seu FGTS, ele precisa de criar seu plano de saúde, As ele precisa férias. de criar suas férias, ele precisa de criar sua reserva. Então, precisa de ter disciplina, exige outra postura, outro comportamento, outra dinâmica. E é natural ter medo mesmo, porque o dinheiro vem de algo que foi estável. Agora ele precisa de ser transformado em estável. Agora, o que deixa o autônomo bem é ele ter uma boa energia para atrair bons clientes, para ter um bom relacionamento, saber qual produto quer oferecer e fortalecer o seu produto e a sua marca. Confiar no produto dele, confiar no serviço dele, se perguntar o valor que eu cobro é correspondente a tudo que eu já investi para estar aqui, eu pago esse valor ou eu acho pouco ou eu acho muito? Vai colocando essas questões. A pergunta é: o que eu faço, né? O meu trabalho, o que eu ofereço, ele é de fato importante para mim? Ele me faz bem? Ele me coloca num lugar em que eu me sinta feliz, alegre, realizado? A realização profissional, gente, está na alegria da realidade do dia a dia, né? Então, o autônomo, ele é aquele que ele tem liberdade para servir no tempo que ele coloca para servir, né? Mas para isso, como diz a Aline, tem que ter postura adulta, tem que ter um movimento de entender que não trabalha de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, né? O autônomo, dependendo, igual as pessoas falam assim, o seu trabalho é mais final de semana? Eu falo, olha, se deixar é todo dia. Mas os finais de semana é onde nós temos mais público. Por quê? Porque o dia, né, os dias que os nossos clientes estão descansando é o dia do nosso trabalho, o maior volume do nosso trabalho coletivo, né? Agora, o individual é diferente. Então, é um exemplo também para vocês. Sim. A Maria Cristina está perguntando como proceder no caso de uma sociedade de casal. Precisam se ter princípios muito bem organizados, né? Leis que transcendem o casamento. E separar as coisas, não misturar as coisas. Ah, hoje eu não estou bem com você. Aí vai para a empresa, chega os dois lá de bico, os funcionários todos percebem, aí fica aquele clima, né? Então, a sociedade de casal, ela precisa de ter essa maturidade de não misturar as coisas. A empresa entrou na empresa, é a empresa, saiu da empresa, é o casamento. São desafios, depende de como cada um lida, como cada um tá, né? E uma forma boa é cada um cuidar da sua parte, né? Então, ou não cuidar de partes que sejam interdependentes. Às vezes você é a criativa, a comunicadora, você cuida da parte comercial. E o seu marido é mais racional, é do controle, cuida do financeiro. Então, isso, como cada um colocando as suas habilidades a serviço da empresa, facilita. O Thomas até fala que é sempre bom, né, uma mulher num campo organizacional, independente se é da relação de casal, se vem do casal. Mas o casamento, ele vai ser refletido na empresa, né? Então, se ele é bom também na empresa. Se ele não é bom na empresa, vão haver os sacrifícios, né? Então, no mesmo movimento de casal que nós temos para se sentir, né, vinculados, que é o homem guiando, né, a mulher servindo, seguindo o homem, esse homem servindo, né? E nesse movimento, num primeiro momento da empresa, ele é importantíssimo. E aí chega um segundo momento da empresa que essa mulher guia, mas é mais com a maturidade, é mais com o tempo. Então, nas últimas falas do Bert com relação a isso, ele foi exemplificando a própria história dele, com a Sophie Hellinger, né? Porque ela deu uma materialidade para a empresa, ao mesmo tempo, ela começou depois trazer novos produtos para a empresa sobre a autorização dele, né?
E a parte financeira, essa parte de negócio sempre foi dela. Agora, nesse final, nesses últimos anos, mais ainda. E ele acabou colocando isso para nós, que a maturidade da relação, ele está falando de 20 anos, 30 anos de casamento, 40 anos, tem um determinado momento que é a mulher que conduz. E esse homem já segue, né? Mas então, assim, procura os princípios do casal para que você olhe para a empresa de vocês. E os princípios do começo, isso vai trazer um sucesso, porque também o maior sucesso de uma sociedade está entre um homem e uma mulher. Eles se complementam nas diferenças. E aí, gente, o tempo está acabando. Eu vou responder só mais a pergunta da Bruna. E depois nós vamos fazer um convite para vocês. E aí a gente vai conversando mais a respeito desses temas em outras oportunidades. Boa noite. Há a possibilidade de saber se um negócio vai dar certo antes de iniciar? Sim, né? É o que as pessoas muito procuram, as constelações organizacionais, porque é quando a gente consegue colocar através do campo quântico da constelação, o campo fenomenológico se apresenta, para que a gente possa ver o que está guiando aquele trabalho, aquele projeto, aquela proposta, onde a gente pode olhar a postura de quem está iniciando esse trabalho, definir o propósito. Então, uma das coisas muito importantes que a gente pergunta nas constelações organizacionais é qual é o propósito desse negócio. Se ainda não souber responder qual é o propósito do negócio, já é um sinal de que precisa de um tempinho a mais. Não quer dizer que não vai dar certo, que não é uma coisa boa, mas que ainda precisa de um tempo a mais. Então, qual é o propósito? Aí a segunda pergunta: a quem vai servir esse negócio? Como vai seguir? Quem são as pessoas envolvidas? Quem vai junto nesse negócio, né? Então, tudo isso são perguntas norteadoras para que se saiba como começar, que é o trabalho que a gente faz na constelação, nas consultorias, nas mentorias, através dessas perguntas, colocando dentro do campo para a gente olhar o que está faltando ou o que está direcionando a própria força e principalmente a pessoa acreditar, né? E ela tá com o coração aberto e sincero dentro daquele propósito, porque lucro é um propósito, rentabilidade financeira é um propósito, pode ser, sim, mas ele é sempre um a mais, ele é sempre algo a mais, né? Porque é preciso para se ter colheita, se ter uma definição clara daquilo que se quer fazer. Aí sim a colheita vem. E aí, gente, porque senão o Instagram vai cortar. Então, nós temos aí 3 minutos para fazer um convite especial, que é para que vocês possam conhecer esse querido docente da Hellinger, o Thomas, que estará aqui em Uberlândia a partir de sexta-feira, uma palestra lá no auditório do CREA, a partir das 19 horas. E também no final de semana, com o seminário com esse tema, liderança sistêmica e negócios familiares, empresas familiares. E a Larice pode falar um pouco mais a respeito dele. Nós estamos com as últimas vagas, é com muita alegria que a gente fala isso. Então, quem tem interesse de participar da palestra ou do seminário, ou dos dois, nos procure. Nós temos uma equipe de inscrição que elas estão à disposição essa semana de plantão aí para nos atender, para que a gente possa fazer as inscrições de vocês e reservar as vagas. Porque a gente não tem como garantir que se a pessoa chegar lá na hora, ela vai conseguir uma vaga. Então, a gente pede que procurem a gente com antecedência para reservar essa vaga, porque é uma oportunidade imperdível mesmo, né? A gente não pode... Punhos a de ferro. Fernanda está aqui, super indica o Thomas, Punhos de Ferro. Ele teve em algumas outras cidades, lá em São Paulo, ele dá um treinamento lá, e as pessoas que já participaram com ele têm tido resultados fantásticos, assim, com as constelações dele. Durante o seminário nós teremos constelação. Ele vai constelar o caso das pessoas que estiverem por lá.
Temos 30 segundos, 30 Larice. segundos. Então, nós temos a palestra sexta, o crescimento começa na alma, com tomada de decisões, a força do dinheiro através do trabalho, né? A liderança, a autoliderança sistêmica. Ainda temos vagas para palestra, o valor 10 simbólico de segundos. R$ 80. Hã? 10 Tá. segundos. E no final de semana, pouquíssimas vagas, seminário de. Gente, voltei só para complementar o convite, tá? Deixa eu ver se a Larissa vai voltar também. Se ela não voltar, eu concluo aqui. Para quem chegou agora e não participou, fica 24 horas. E a partir de manhã também a gente coloca no nosso canal do YouTube. Então vocês podem participar por lá. Obrigada, Heloísa, por estar aqui nos acompanhando. A gente te aguarda sexta lá na palestra. A Heloísa já está inscrita, também é uma consteladora aqui de Uberlândia. Muito bom ter essas parcerias, essas pessoas. E aí eu voltei, Larissa, para a gente fazer o convite direitinho, Melhor, que eu também. acho que merece. A gente Isso precisa de ali. contar um pouquinho do Thomas, né? Dessa experiência que ele tem, que é bem importante. Pensei nisso também. Não sei se essa aqui fica gravada. Acho que a outra você já salvou? A outra tá lá. Você salvou ela? Porque não Sim. tem como salvar as duas. Aí, Sim, a né? gente salvou a outra. Não, Uhum. beleza, então. Então, assim, gente, o Thomas é um homem de negócios, né? A gente fala que é o businessman, que tem uma larga experiência na área de inovação, na área de empresas, né? Com uma visão ampla de negócios, principalmente em estratégias, em desenvolvimento, né, de setores, desenvolvimento de lideranças. Então, ele traz, sim, uma larga experiência em campos maiores de negócios. Isso fez com que, quando ele conheceu Bert Hellinger, conheceu a Hellinger, também se incluísse, né, como um profissional que podia chegar na vida ajudando, né? Por quê? Porque ele também é um homem que ama o trabalho. Então, o Thomas ele tem um amor por servir a vida muito grande. E conheci ele na Alemanha o ano passado. Fiquei encantada com o trabalho dele, com a amorosidade dele, né, com a gentileza dele de fazer com que todas as pessoas que tinham dúvidas fossem respondidas, fossem, né, tivessem lá as suas questões trabalhadas. Isso me encantou nele, mas foi aqui no Brasil que realmente eu vi isso com efetividade. Então, saí de um seminário dele, de um treinamento intenso de 3 dias, e alguns que eu fiz, e ver que todos nós saímos de lá, nós éramos quase 300 pessoas, mas todos saíram trabalhados, saíram muito respeitados com as suas histórias. Ele nos trouxe, assim, um esclarecimento muito grande, e algo que me chamou a atenção foi que, com poucas perguntas, ele responde ele entrega grandes respostas para empresários. Né? Então, ele é estratégico, ele traz, sim, um olhar diferenciado para os negócios. A vinda dele para Uberlândia vai nos enriquecer muito, Uberlândia e região, porque a proposta que ele nos trouxe para a palestra, que é o crescimento vem através da alma, é para trabalhar a tomada de decisões profissionais, né? Qual é o meu lugar na minha carreira, ou na minha empresa, ou na empresa da família, né? A força do dinheiro através do dinheiro. Então, quando ele não vem do dinheiro, que é o caso das heranças que a gente falou tanto aqui hoje, ou das loterias, ou de outros benefícios da vida, como é que isso é colocado nas nossas vidas? Naturalmente, ele vai falar de fracasso, vai falar de sucesso, vai falar do campo do mais, vai falar do campo do menos, né? Então, isso tudo na palestra vai conter com algumas apresentações
de movimentos sistêmicos, talvez ele abra alguma constelação, não sei, mas ele traz importantes teorias. Agora, no seminário que vai acontecer no dia 23, sábado, das 9 da manhã até as 18 horas, e dia 24, das 9 da manhã até as 13 horas, são 12 horas de seminário, ali é certo que ele vai abrir com perguntas, com muitas teorias, com movimentos sistêmicos e com constelações tanto organizacionais quanto profissionais, né? Muitas pessoas vão poder observar que, às vezes, uma constelação que é de cunho organizacional traz questões pessoais muito fortes, familiares muito fortes. Então, grandes curas são feitas, esclarecimentos, ampliações, né, da consciência, da mente. O Thomas tem uma fala que é assim, nessa tomada de decisões, para que você tome decisões, você precisa entender que na palavra decisão tem a palavra cisão. Então, a cisão, que seria o quê? Né? O corte de muitas outras coisas, faz você focar no que você quer e ali você tem força. Quando eu aprendi isso com ele, eu pensei, nossa, eu estou aprendendo logo algo de um alemão, uma palavra em português, estou aprendendo uma importância dessa com o alemão, né? E, de fato, quando eu comecei a não me importar com o que eu perdia, quando eu tomava uma decisão, ou seja, né, direcionava para o que a minha alma se alegra, as coisas da minha vida começaram ainda ficar mais abundantes. Então, vamos olhar para isso junto com ele. Ele tem muito a trazer para nós, ok? É isso, Aline. Obrigada, gente. E as inscrições podem ser feitas também pelo site do Instituto, institutosoluçõessistêmicas.com. Tá lá a ficha de inscrição para a palestra e para o seminário. O seminário a gente tem bem menos vagas. E para a palestra a gente é um espaço maior, a gente vai fazer no auditório do CREA, então dá para atender um pouco mais de pessoas, mas o seminário é bem restrito. Então, quem tem interesse de constelar, de participar, de levar seu negócio, de olhar para o seu negócio com todos esses conhecimentos e com esse campo do Thomas, que é um campo bem próspero, né, Larissa? Muito. Venha, que nós estamos trazendo essa oportunidade agora em Uberlândia, com muita alegria. Isso. Um abraço a todos e agora nós vamos mesmo. Tchau. Que bons momentos nos aguardam. Isso mesmo, Cris. Que bom que você vai estar com a gente, Ana Paula, você e o Devanir. Até breve. Até breve. Até sexta. Tchau, tchau. Até sexta na palestra.